Uma mansão silenciosa escondia segredos que nem o dinheiro podia encobrir. Disfarçado de jardineiro, um milionário decidiu descobrir quem realmente cuidava de sua mãe doente. Mas o que ele viu foi crueldade disfarçada de carinho e uma cuidadora que ousou enfrentar a injustiça. No momento certo, ele revelou sua identidade e a verdade ecoou mais alto que qualquer fortuna. São Paulo respirava o calor úmido de fevereiro quando Rodrigo Almeida estacionou seu carro importado 3 quarteirões antes de chegar à mansão que habitava havia 15 anos. O bairro dos Jardins dormia sob o peso de árvores centenárias e muros altos que escondiam histórias que jamais chegavam às ruas. Rodrigo desligou o motor e ficou ali, parado, com as mãos ainda no volante, sentindo o coração bater descompassado contra o peito. Havia tomado uma decisão que mudaria tudo, e não havia volta. Aos 42 anos, Rodrigo construíra um império no mercado imobiliário. Prédios com sua assinatura pontuavam a cidade inteira, de Pinheiros à Vila Mariana. Seu sobrenome abria portas, seu cartão de crédito não tinha limite, e sua agenda estava sempre lotada de compromissos que movimentavam milhões. Mas nada disso importava naquele momento. O que importava era a voz trêmula de Conceição, a cozinheira que trabalhava na casa desde antes dele nascer, quando ligou 3 dias atrás, quase sussurrando pelo telefone. Dona Helena não está bem, Dr. Rodrigo. A senhora vive chorando, escondida. E quando a gente tenta ajudar, a Dona Cristina não deixa. Diz que é frescura de veia, que a gente mima demais. Rodrigo sentiu a bile subir pela garganta ao lembrar das palavras. Sua mãe, Dona Helena, tinha 76 anos e sofria de artrite severa nas 2 pernas, o que a deixava dependente de cadeira de rodas na maior parte do tempo. Desde o derrame que sofrera 2 anos atrás, também tinha dificuldades para falar, embora entendesse tudo perfeitamente. Era uma mulher doce, de sorriso tímido e olhos que ainda guardavam a luz de quem acreditava nas pessoas. Rodrigo a amava profundamente, mas nos últimos meses estivera ausente demais, absorvido pelos negócios e pelo casamento que se aproximava. Cristina Navarro entrara em sua vida como um furacão elegante. Loira alta, com um MBA em administração e uma lábia que encantava investidores nas reuniões de negócios. Ela parecia perfeita. Vestia-se impecavelmente, falava 3 idiomas, sabia escolher vinhos caros e transitava com naturalidade entre a elite paulistana. Quando Rodrigo a conheceu em um evento beneficente no Museu de Arte, sentiu-se atraído não apenas pela beleza, mas pela inteligência afiada que ela demonstrava. 6 meses depois, pediu-a em casamento. A cerimônia estava marcada para outubro no Palácio Tangará. Mas algo mudara. Nos últimos 3 meses, desde que Cristina se mudara para a mansão alegando que precisava organizar os preparativos do casamento mais de perto, a casa que antes respirava aconchego transformara-se em um espaço tenso, silencioso demais. Rodrigo notava, mas atribuía à pressão dos preparativos. Até que Conceição ligou. Ele precisava ver com os próprios olhos. Precisava entender o que estava acontecendo dentro da sua própria casa, enquanto ele passava 12 horas por dia fechado em reuniões. E para isso, decidira fazer algo que parecia saído de um filme. Disfarçar-se, ser invisível, tornar-se alguém que ninguém prestaria atenção o suficiente para fingir na frente dele. Rodrigo abriu a porta do carro e caminhou até a pensão, simples que alugara na rua de trás. No quarto modesto de paredes descascadas, vestiu a roupa de jardineiro que comprara em uma loja popular na Zona Leste. Calça jeans surrada, camiseta branca de algodão, boné desbotado. Colou a barba postiça que encomendara pela internet, ajustou os óculos de grau falsos e olhou-se no espelho embaçado. O reflexo era irreconhecível. Parecia mais velho, cansado, comum, exatamente o que precisava. Antes de sair, pegou o celular e ligou para Bruno, seu amigo de faculdade e único confidente nesse plano absurdo. "Está confirmado?" perguntou Rodrigo. Bruno, ator de teatro com 15 anos de carreira, riu do outro lado da linha. "Relaxa, mano.
Vou atender todas as suas ligações como se você estivesse em Miami fechando aquele negócio de resort. Ninguém vai desconfiar de nada. Obrigado, Bruno. Sério, só não esquece de me pagar bem por essa atuação. E cuida-se, tá? Isso que você está fazendo é meio doido. Rodrigo desligou e guardou o celular no bolso. Doido ou não, era necessário. Caminhou até a mansão e tocou a campainha da entrada de serviço. Quem abriu foi Conceição, que quase deixou cair a panela que segurava ao reconhecê-lo por trás do disfarce. Ele levou o dedo aos lábios pedindo silêncio. Sou o novo jardineiro, Conceição. Me chamo José, entendeu? A mulher, de cabelos grisalhos presos em um coque apertado, engoliu seco e assentiu. Pode deixar, doutor. Quer dizer, seu José. Ela o conduziu até o quarto de empregados no térreo, um espaço simples com cama de solteiro, guarda-roupa de fórmica e uma janela que dava para o jardim dos fundos. Ali seria sua base. Dali, ele observaria tudo. Nos primeiros dias, Rodrigo trabalhou sob o sol escaldante, capinando canteiros, regando plantas, podando arbustos. Sentia os músculos doerem de um jeito que não sentia desde a adolescência. As mãos acostumadas a segurar canetas Montblanc e tablets de última geração agora seguravam enxadas e tesouras de poda. Mas a dor física era irrelevante perto do que seus olhos começavam a testemunhar. Cristina comandava a casa como uma general. Sua voz ecoava pelos corredores, dando ordens à equipe com um tom que não admitia questionamentos. A empregada Joana, uma mulher negra de meia-idade que trabalhava ali havia 10 anos, tremia quando Cristina se aproximava. O motorista, seu Benedito, evitava cruzar com ela pelos corredores. Até Conceição, sempre tão firme, abaixava os olhos quando a patroa entrava na cozinha. Mas foi com Dona Helena que Rodrigo percebeu a verdadeira extensão do problema. Na primeira manhã, enquanto aparava as roseiras próximas à varanda do quarto da mãe, ele a viu sendo ajudada a sair da cama pela nova cuidadora. A jovem tinha no máximo 25 anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo e movimentos delicados. Ela falava baixo com Dona Helena, sorrindo, ajustando os travesseiros com cuidado. Rodrigo sentiu o peito apertar ao ver o rosto da mãe, mais magro do que lembrava, com olheiras profundas e uma expressão de tristeza que ele nunca tinha visto antes. Bom dia, Dona Helena. Dormiu bem? Perguntou a cuidadora com voz suave. Dona Helena tentou responder, mas as palavras saíram embaralhadas, arrastadas. A moça não demonstrou impaciência, apenas segurou a mão dela e disse: Eu entendi. Vamos tomar o café devagar hoje, sem pressa nenhuma. Foi quando Cristina entrou no quarto como um vendaval, ainda de roupão de seda, cabelos perfeitamente escovados, maquiagem impecável mesmo às 7 da manhã. Seu perfume francês invadiu o ambiente. Marina, quantas vezes eu preciso te falar para não deixar ela tão relaxada na cama? A fisioterapeuta disse que ela precisa ficar sentada. Você quer que ela atrofie de vez? Marina, a cuidadora, manteve a calma. Dona Cristina, eu estava justamente ajudando ela a se sentar. É um processo, precisa de cuidado. Cuidado, cuidado. Você mima demais. Meu sogro paga para você trabalhar, não para fazer carinho. Rodrigo, agachado entre as roseiras, fechou os punhos com tanta força que as unhas cravaram nas palmas. Respirou fundo. Não podia se revelar ainda. Precisava de mais. Precisava de provas concretas. Nos dias seguintes, a rotina se repetiu com variações cruéis. Cristina cobrava a eficiência da equipe com rispidez. Mas era com Dona Helena que sua impaciência transbordava. Se a idosa derrubava algo, ouvia um suspiro alto de irritação. Se demorava para mastigar, recebia olhares de desaprovação. Se pedia algo, era atendida com má vontade. E tudo isso acontecia longe dos olhos de Rodrigo, ou melhor, longe dos olhos de quem ela acreditava ser Rodrigo. Marina, por outro lado, era um contraste gritante. A jovem chegara à casa apenas 2 semanas antes, indicada por uma agência de cuidadores. Rodrigo lembrava vagamente de ter assinado a autorização para contratá-la, mas não tinha conhecido a moça pessoalmente. Agora, disfarçado,
Observava cada gesto dela com atenção crescente. Marina não apenas cuidava do corpo de Dona Helena. Ela cuidava da alma. Cantava baixinho enquanto penteava os cabelos brancos da idosa. Lia trechos de livros à tarde, mostrava fotos antigas que encontrava nos álbuns e perguntava sobre as histórias por trás delas. Mesmo quando Dona Helena não conseguia responder direito, Marina sorria e dizia: "Eu imagino como deve ter sido lindo." Rodrigo percebeu que Marina também o tratava com uma gentileza rara. Levava-lhe água gelada quando o sol estava muito forte. Oferecia frutas que sobravam do café da manhã de Dona Helena. Perguntava se ele precisava de algo. Não havia desprezo, no olhar dela como havia no olhar de Cristina quando via os empregados. Havia reconhecimento, humanidade. "Você é novo aqui, né, seu José?" perguntou Marina um dia, enquanto ajudava Dona Helena a tomar sol na varanda. Rodrigo, que aparava a grama próxima, ergueu os olhos. "Sou sim, moça, comecei essa semana. Gosta de jardinagem?" "Gosto. Acho que a gente aprende muito com as plantas. Elas crescem devagar, mas crescem. E quando a gente cuida bem, florescem." Marina sorriu. "Bonito isso, é verdade. Cuidado faz toda a diferença, né?" Ele assentiu, sentindo um nó na garganta. "Faz sim." Naquela noite, deitado, na cama apertada do quarto de empregados, Rodrigo pegou um caderno que comprara e começou a escrever. Anotava tudo, cada frase de Cristina, cada gesto de desprezo, cada momento em que a mãe parecia menor, mais triste, mais sozinha. E também anotava cada gesto de Marina, cada sorriso dela para Dona Helena, cada palavra de encorajamento. Na última página, escreveu algo que vinha martelando em sua cabeça desde que entrara naquela farsa. "Se o silêncio protege, permanecerei calado. Mas, se a verdade liberta, falarei quando for a hora." Ele sabia que essa hora estava chegando, mas antes precisava reunir tudo. Cada prova, cada testemunha silenciosa, porque quando revelasse quem realmente era, não haveria espaço para dúvidas, não haveria espaço para justificativas, haveria apenas a verdade nua e crua, exposta à luz do dia, dolorosa como um corte, mas necessária como o ar. Rodrigo apagou a luz e fechou os olhos. Amanhã seria outro dia de observação, outro dia de dor contida, outro dia de verdades guardadas. Mas cada dia o aproximava do momento em que tudo mudaria, e quando esse momento chegasse, ele garantiria que sua mãe nunca mais derramasse uma lágrima por causa de alguém que deveria protegê-la. O vento da noite entrou pela janela, trazendo o perfume das rosas que ele mesmo havia podado. Na varanda do quarto de Dona Helena, a luz ainda estava acesa. Rodrigo imaginou a mãe ali, sozinha, olhando para o teto, talvez rezando, talvez apenas esperando que o tempo passasse, e sentiu pela primeira vez em muito tempo uma certeza absoluta do que precisava fazer. A verdade sempre vem à tona. Às vezes demora, às vezes dói, mas sempre vem. E Rodrigo Almeida estava determinado a ser o instrumento dessa verdade, mesmo que isso custasse tudo o que havia construído ao lado de Cristina. Porque no final o que importava não era o casamento, não era a reputação, não era o dinheiro. O que importava era aquela mulher de 76 anos que lhe dera a vida e que agora precisava que ele lhe devolvesse a dignidade. E ele faria isso, custasse o que custasse. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. A segunda semana de Rodrigo como jardineiro, José começou com uma chuva fina que molhava São Paulo desde a madrugada. O céu cinza parecia pesar sobre a mansão dos jardins, e dentro dela, a tensão aumentava como a umidade no ar. Rodrigo acordou cedo, como de costume, e dirigiu-se à cozinha para o café da manhã dos funcionários. Conceição já estava lá, preparando pães de queijo e café coado na hora. O cheiro reconfortante contrastava com a expressão preocupada no rosto da cozinheira. "Bom dia, Conceição. Tudo bem?" perguntou Rodrigo, servindo-se de uma caneca fumegante. A mulher olhou para os lados, certificando-se de que estavam sozinhos e sussurrou: "Seu José, ontem à noite foi feio. A dona Cristina discutiu com a Marina por causa
De um remédio da dona Helena. Disse que a menina estava fazendo corpo mole, que não seguia as orientações direito. Rodrigo sentiu o maxilar travar. E a Marina? A menina não retrucou. Só abaixou a cabeça e continuou trabalhando. Mas eu vi quando ela saiu do quarto da dona Helena. Estava chorando, seu José. Chorando baixinho, escondida no corredor. O coração de Rodrigo apertou. Marina estava ali havia tão pouco tempo e já carregava o peso da crueldade de Cristina. Ele tomou um gole do café, sentindo o líquido quente descer pela garganta, mas não conseguia aquecer a raiva fria que crescia dentro dele. Precisava agir, mas com cautela. Cada passo tinha que ser calculado. Vou ficar de olho, Conceição. Pode deixar. A cozinheira assentiu, mas seus olhos ainda brilhavam com preocupação. Aquela casa, que já fora um lar cheio de risadas, quando a falecida esposa de Rodrigo ainda era viva. Agora parecia uma prisão elegante. As paredes de mármore guardavam segredos. Os lustres de cristal iluminavam mentiras. E tudo isso sob o comando de uma mulher que sabia representar o papel de noiva perfeita quando necessário. Rodrigo terminou o café e saiu para o jardim. A chuva fina continuava, caindo, molhando as folhas das palmeiras imperiais que ladeavam a entrada principal. Ele começou a trabalhar nos canteiros próximos à sala de estar, onde tinha uma visão privilegiada do que acontecia dentro da casa através das janelas amplas. Foi ali que viu Marina descendo as escadas, empurrando a cadeira de rodas com Dona Helena sentada. A idosa vestia um roupão rosa claro e tinha uma manta sobre as pernas. Seu rosto estava pálido, os olhos fixos no nada. Marina a levou até a sala de estar e posicionou a cadeira próxima à lareira, embora não houvesse fogo aceso. A jovem ajoelhou-se ao lado da idosa e segurou sua mão com delicadeza. Dona Helena, hoje vamos fazer os exercícios de fisioterapia, está bem? Vou colocar uma música suave e a gente vai com calma, no seu ritmo. Dona Helena virou o rosto em direção a Marina e, com grande esforço, conseguiu articular uma palavra. Obrigada. Marina sorriu, e naquele sorriso havia tanta ternura que Rodrigo sentiu os olhos arderem. Como era possível que uma estranha demonstrasse mais amor por sua mãe do que a própria noiva que dividia sua cama? A resposta era dolorosa e evidente. Cristina não amava ninguém além de si mesma. Foi quando a porta da sala se abriu bruscamente. Cristina entrou com passos firmes, usando um conjunto esportivo de grife que custava mais do que o salário mensal de Marina. Seus cabelos loiros estavam presos em um rabo de cavalo alto e impecável. Ela carregava o celular na mão e falava alto, claramente em uma ligação de trabalho. Sim, eu sei que o prazo é apertado, mas não é meu problema. Vocês precisam encontrar uma solução. Não vou adiar o evento. Tudo tem que estar perfeito. Ela desligou o telefone e só então notou Marina e Dona Helena na sala. Seu rosto se fechou imediatamente. Marina, o que você está fazendo aqui? O horário da fisioterapia é às 10, não às 9. Marina manteve a voz calma, embora Rodrigo percebesse um leve tremor nela. Dona Cristina, achei melhor começar mais cedo, porque Dona Helena dormiu bem e está mais disposta agora. Eu não te pedi para pensar, Marina. Eu te pedi para seguir o cronograma que a fisioterapeuta deixou. Você acha que sabe mais do que uma profissional formada? Não, eu só queria aproveitar o momento em que ela está melhor. Cristina deu 2 passos na direção de Marina, sua voz ganhando um tom ainda mais cortante. Olha aqui, querida. Você foi contratada para seguir ordens, não para inventar métodos. Se você continuar fazendo as coisas do seu jeito, vou ter que reconsiderar sua permanência aqui. Marina engoliu seco e assentiu. Desculpe, Dona Cristina, desculpas não resolvem. Ação resolve. Agora leva ela de volta para o quarto e espera o horário certo. Rodrigo, do lado de fora, apertou a ferramenta que segurava com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Via tudo, ouvia tudo, e cada célula do seu corpo gritava para ele entrar naquela sala, arrancar o disfarce e confrontar Cristina ali mesmo. Mas não podia, ainda não. Precisava de mais. Marina levantou-se, pálida,
e começou a empurrar a cadeira de Dona Helena de volta para o corredor. Quando passaram por Cristina, a idosa ergueu os olhos e fitou a nora. Não havia palavras, mas o olhar dizia tudo. Era um misto de tristeza, medo e resignação. Cristina desviou o olhar como se a sogra fosse invisível e voltou a mexer no celular. Rodrigo esperou até que elas saíssem e Cristina também deixasse a sala. Então, com o coração martelando no peito, ele entrou discretamente pela porta da cozinha e subiu as escadas de serviço até o segundo andar. Precisava ver sua mãe de perto, mesmo que fosse apenas por alguns instantes. No corredor, encontrou Marina parada em frente à porta do quarto de Dona Helena. A jovem tinha o rosto escondido entre as mãos, os ombros tremendo levemente. Ela estava chorando. Rodrigo aproximou-se devagar e tocou seu ombro com cuidado. Marina se virou, assustada, e rapidamente enxugou as lágrimas. Desculpe, seu José. Eu não queria que ninguém me visse assim. Não precisa pedir desculpa, moça. Você não fez nada de errado. Ela soltou um suspiro trêmulo. Às vezes eu me pergunto se estou fazendo algo errado, sabe? Eu tento cuidar da Dona Helena do melhor jeito possível, mas parece que nada do que eu faço é bom o suficiente para a Dona Cristina. Rodrigo escolheu as palavras com cuidado. Você está fazendo tudo certo, Marina. Eu vejo como você trata a Dona Helena. Com carinho, com respeito. Isso vale mais do que qualquer cronograma. Marina o olhou com surpresa, como se não esperasse palavras tão gentis vindas de um jardineiro. Obrigada, seu José, o senhor é muito gentil. Ela entrou no quarto, fechando a porta atrás de si. Rodrigo ficou ali parado por alguns segundos, lutando contra o impulso de entrar também. Mas sabia que não podia. Ainda não era a hora. Desceu as escadas e voltou ao jardim, onde a chuva fina continuava caindo, lavando a terra, mas não lavando a dor que ele carregava. Os dias seguintes trouxeram mais evidências da verdadeira natureza de Cristina. Em uma tarde, Rodrigo a ouviu ao telefone com uma das amigas, rindo e fazendo piadas sobre a situação da sogra. Sério, querida, é um saco ter que fingir que me importo com a velha, mas é só até o casamento. Depois coloco ela em uma clínica e pronto, problema resolvido. Rodrigo nunca vai saber que foi ideia minha. As palavras perfuraram Rodrigo como facas. Então era isso. Cristina estava apenas esperando o casamento para se livrar de Dona Helena. Empurrá-la para uma instituição e assumir o controle total da casa e provavelmente das finanças também. Ele sentiu náusea. Naquela noite, Rodrigo não conseguiu dormir. Ficou deitado no quarto apertado, olhando para o teto rachado, pensando em todas as vezes que ignorara os sinais. As vezes que Cristina fazia comentários sutis sobre Dona Helena ser um peso. As vezes que sugeria que seria melhor contratar cuidado profissional em tempo integral longe de casa. Ele sempre achava que ela estava preocupada com o bem-estar da mãe. Agora entendia que era exatamente o oposto. Na manhã seguinte, uma sexta-feira ensolarada, Cristina anunciou que daria um almoço para algumas amigas. A casa entrou em ritmo frenético de preparação. Conceição recebeu ordens para preparar um menu elaborado. Joana teve que limpar cada canto da sala de jantar até que tudo brilhasse. O motorista foi instruído a buscar flores frescas no mercado municipal. E Marina recebeu uma ordem específica: manter Dona Helena no quarto, longe das visitas. Mas Cristina mudou de ideia na última hora. Durante o café da manhã, enquanto repassava os detalhes finais com Conceição, ela disse, quase como se tivesse tido uma revelação: sabe de uma coisa? Vou fazer diferente. Vou trazer a Dona Helena para o almoço. Vai ser bom para a imagem, mostrar que cuido bem dela. Rodrigo, que limpava as ferramentas na área de serviço e ouvia tudo, sentiu um arrepio subir pela espinha. Aquilo não era bondade. Era teatro. Cristina queria usar a mãe dele como peça decorativa para impressionar as amigas ricas. O almoço começou ao meio-dia. 6 mulheres elegantes, todas vestidas com roupas de grife, sentaram-se à mesa posta com louça fina e taças de cristal. Cristina estava radiante, representando o papel de anfitriã perfeita. E no centro de tudo, sentada em sua cadeira de rodas ao lado da mesa, estava Dona Helena.
vestida com um vestido azul que Rodrigo não lembrava de ter visto antes, apertado demais nos ombros, o cabelo penteado de forma rígida que deixava seu rosto ainda mais pálido. Marina estava de pé ao lado dela, pronta para ajudar com qualquer necessidade, mas Cristina deixara claro que a cuidadora deveria ser discreta, quase invisível. Rodrigo, posicionado estrategicamente no jardim com uma visão direta da sala de jantar através das portas de vidro abertas, observava cada detalhe. As amigas de Cristina elogiavam a casa, a decoração, a comida. E, claro, elogiavam o cuidado que Cristina supostamente tinha com a sogra. Cristina, você é uma santa por cuidar da dona Helena assim. Nem toda nora faria isso, dizia uma delas, de cabelos castanhos e joias caríssimas no pescoço. Cristina sorriu modestamente, tocando levemente a mão de dona Helena em um gesto ensaiado. Ah, é o mínimo que posso fazer. Ela é a mãe do Rodrigo. Praticamente minha mãe também. Eu amo cuidar dela. Rodrigo sentiu vontade de vomitar. A hipocrisia era tão grande que parecia impossível que ninguém percebesse. Mas as amigas de Cristina apenas assentiram, encantadas com a narrativa. Durante o almoço, dona Helena tentou comer, mas suas mãos tremiam. Marina se aproximou discretamente para ajudar, mas Cristina a impediu com um olhar afiado. A idosa, constrangida, tentou segurar o garfo sozinha. Foi quando aconteceu. O garfo escorregou de seus dedos e caiu no chão com um barulho metálico que ecoou pela sala. O silêncio foi imediato. Todas as conversas cessaram. Dona Helena ficou paralisada, os olhos arregalados de vergonha. Marina deu um passo à frente, mas Cristina foi mais rápida. Levantou-se, o rosto transformado em uma máscara de irritação mal disfarçada. Marina, eu não te disse para ficar atenta? Como você deixa isso acontecer? Marina, pálida, respondeu baixinho. Desculpe, dona Cristina. Eu tentei ajudar, mas a senhora não deixou. Cristina ignorou a resposta e voltou-se para as amigas com um sorriso forçado. Desculpem o inconveniente, meninas. Vamos continuar. Mas dona Helena, ainda abalada, tentou se inclinar para pegar o garfo. Seu movimento foi brusco demais e acabou derrubando o copo de suco de laranja que estava à sua frente. O líquido espalhando-se pela toalha branca imaculada. A mancha alaranjada cresceu rapidamente, um símbolo visual do caos que aquele momento representava. Cristina se levantou bruscamente, a cadeira rangendo contra o chão de madeira. Seu rosto ficou vermelho. As amigas olhavam boquiabertas. E então, em um movimento que Rodrigo jamais esqueceria, Cristina ergueu a mão direita, fechada em um gesto ameaçador, como se fosse dar um tapa em dona Helena. O tempo pareceu congelar. Rodrigo largou a tesoura de poda e deu um passo em direção à porta, pronto para revelar tudo naquele instante. Mas antes que ele pudesse agir, Marina se jogou na frente de dona Helena. O tapa que seria para a idosa acertou em cheio o rosto da jovem cuidadora. O estalo ecoou pela sala como um trovão. As amigas de Cristina se levantaram ao mesmo tempo, horrorizadas. Cristina parou, o rosto ainda vermelho, a mão ainda no ar, como se acabasse de perceber o que fizera. Marina levou a mão ao rosto, onde uma marca vermelha começava a aparecer, mas não chorou. Apenas ficou ali, protegendo dona Helena com o próprio corpo. Foi nesse momento que Rodrigo não conseguiu mais se conter. Ele entrou pela porta da área de serviço, atravessou a cozinha sob o olhar assustado de Conceição, subiu as escadas que davam para a sala de jantar e parou na entrada. Todas as cabeças se viraram na direção dele. Um jardineiro sujo de terra, com roupas simples, parado ali como se tivesse algo importante a dizer. Cristina o olhou com desprezo. Quem é você? O que está fazendo aqui? Rodrigo caminhou lentamente até o centro da sala. Com movimentos calculados, tirou o boné, removeu os óculos falsos e finalmente arrancou a barba postiça, revelando seu rosto verdadeiro. O choque foi instantâneo. Cristina ficou branca como a toalha manchada. As amigas levaram as mãos às bocas. Marina arregalou os olhos. E dona Helena, pela primeira vez em muito tempo, esboçou algo que parecia esperança. Rodrigo olhou diretamente para Cristina e disse,
com uma voz firme que ecoou por toda a casa. Sou eu, Cristina. Rodrigo, o jardineiro que você nunca notou. O homem que viu tudo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era o tipo de silêncio que antecede tempestades. E Rodrigo sabia que a tempestade estava apenas começando. O silêncio que tomou conta da sala de jantar era tão pesado que parecia sugar o ar dos pulmões de todos os presentes. Cristina permanecia de pé, congelada no lugar, o rosto que segundos antes estava vermelho de raiva, agora pálido como mármore. Suas amigas, 6 mulheres que representavam a elite paulistana, olhavam boquiabertas para o homem que acabara de se revelar. Marina levava a mão ao rosto ainda ardendo, mas seus olhos estavam fixos em Rodrigo, com uma mistura de choque e compreensão. E Dona Helena, sentada em sua cadeira de rodas, tinha lágrimas escorrendo silenciosamente pelas bochechas enrugadas. Rodrigo deu mais um passo em direção a Cristina. Seus olhos, sempre gentis e calorosos quando olhava para sua mãe, agora eram pedras de gelo fixadas na mulher que quase se tornara sua esposa. Ele segurou a barba postiça na mão, como se fosse uma evidência física da farsa que tinha vivido nos últimos dias. Rodrigo, a voz de Cristina saiu trêmula, quebradiça. Mas você estava em Miami. Como... Estava em Miami? Rodrigo deixou escapar um riso sem humor. Não, Cristina. Eu estava aqui, nesta casa, observando, vendo tudo, cada palavra cruel, cada gesto de desprezo, cada momento em que você maltratou minha mãe, achando que ninguém estava vendo. Uma das amigas de Cristina, a de cabelos castanhos e joias caras, deu um passo atrás como se quisesse se distanciar da cena. Cristina, o que está acontecendo aqui? Cristina abriu e fechou a boca várias vezes, procurando palavras que não vinham. Sua mente parecia trabalhar freneticamente, buscando alguma explicação, alguma justificativa, alguma forma de reverter a situação. Mas não havia saída. A verdade estava ali, exposta sob a luz do sol que entrava pelas janelas amplas. Rodrigo caminhou até a mesa e puxou o celular do bolso da calça de jardineiro. Com alguns toques, na tela, acessou as gravações que tinha feito discretamente nos últimos dias. A primeira gravação começou a tocar. Era a voz de Cristina, alta e clara, dizendo palavras que faziam as amigas presentes recuarem ainda mais. Sério, querida, é um saco ter que fingir que me importo com a velha. Mas é só até o casamento. Depois coloco ela em uma clínica e pronto, problema resolvido. Rodrigo nunca vai saber que foi ideia minha. O áudio ecoou pela sala como uma sentença. As amigas de Cristina se entreolharam, horrorizadas. Uma delas murmurou algo inaudível e pegou a bolsa, claramente querendo sair dali o mais rápido possível. Outra balançou a cabeça, incrédula. Cristina tentou falar, mas Rodrigo ergueu a mão, pedindo silêncio. Tem mais, disse ele, e tocou outro áudio. Dessa vez, era uma conversa entre Cristina e Marina, capturada quando Rodrigo estava trabalhando próximo à janela do quarto de Dona Helena. A voz de Cristina era cortante, autoritária. Você mima demais essa mulher, Marina. Ela precisa de disciplina, não de afeto. O que você acha que vai conseguir sendo boazinha? Ela não vai melhorar, ela só vai piorar. Então pare de perder tempo cantando musiquinha e fazendo carinho. Faça o trabalho pelo qual está sendo paga. Marina, ao ouvir suas próprias palavras também gravadas, respondendo com aquela voz calma e firme, sentiu as lágrimas voltarem. Mas dessa vez não eram lágrimas de humilhação, eram lágrimas de alívio. Finalmente, alguém tinha visto, alguém tinha ouvido, alguém sabia a verdade. Rodrigo desligou o celular e encarou Cristina diretamente. Durante 2 semanas eu trabalhei como jardineiro na minha própria casa. Cortei grama sob o sol escaldante, podei roseiras, limpei canteiros. E em cada um desses dias eu vi quem você realmente é. Vi como você trata as pessoas que trabalham aqui como se fossem invisíveis. Vi como você humilha minha mãe quando acha que ninguém está olhando. E vi como você planejava se livrar dela assim que o casamento fosse oficializado. Cristina finalmente encontrou a voz, embora ainda trêmula. Rodrigo,
Você não entende. Eu estava tentando ajudar. Sua mãe precisa de cuidados profissionais. Eu só queria o melhor para ela. O melhor para ela? A voz de Rodrigo subiu uma oitava. Você levantou a mão para bater nela, Cristina. Se Marina não tivesse se colocado na frente, você teria agredido uma mulher de 76 anos cadeirante que mal consegue falar. Isso é o melhor que você consegue oferecer. Foi um acidente. Eu estava nervosa, o almoço estava arruinado, Rodrigo deu um passo à frente e Cristina instintivamente recuou. Não foi um acidente. Foi a verdade. A verdade que você escondeu atrás de sorrisos falsos, jantares elegantes e promessas vazias. A verdade que eu teria descoberto mais cedo ou mais tarde, mas que graças a Deus descobri agora, antes que fosse tarde demais. Uma das amigas de Cristina, uma mulher mais velha de cabelos grisalhos e postura elegante, limpou a garganta e disse com voz firme: Cristina, eu acho melhor irmos embora. Claramente há assuntos particulares que você e o Rodrigo precisam resolver. As outras concordaram rapidamente, pegando suas bolsas e saindo da sala em uma procissão apressada. Cristina tentou segurá-las, murmurou desculpas, tentou explicar, mas elas já tinham visto e ouvido demais. Em menos de 2 minutos a sala estava vazia, exceto por Rodrigo, Cristina, Marina e Dona Helena. Cristina se virou para Rodrigo, e agora havia algo diferente em seus olhos. Não mais medo ou choque, era raiva. Raiva de ter sido exposta. Raiva de ter perdido o controle. Você me humilhou, Rodrigo. Na frente das minhas amigas. Você planejou isso. Você me armou uma cilada. Rodrigo balançou a cabeça lentamente. Eu não te humilhei, Cristina. Você fez isso sozinha. Eu apenas trouxe à luz o que você vinha fazendo nas sombras. E sabe o que é pior? Você nem ao menos tem a decência de pedir desculpas. Nem para minha mãe, nem para Marina, nem para ninguém. Você só está brava porque foi pega. Cristina cruzou os braços, a postura defensiva. E o que você vai fazer agora? Me expulsar? Cancelar o casamento? Arruinar minha reputação? O casamento está cancelado. Isso não é nem discussão. Quanto a ti, expulsar sim. Quero que você saia da minha casa hoje, agora. Pegue suas coisas e vá. Marina, que até então tinha permanecido em silêncio, deu um passo à frente. Com licença, mas eu preciso cuidar da Dona Helena. Ela está muito abalada. Rodrigo assentiu. Por favor, Marina, leve ela para o quarto. E obrigado por tudo. Marina empurrou a cadeira de rodas em direção ao corredor, mas antes de sair, parou ao lado de Rodrigo e sussurrou: O senhor fez a coisa certa. Ela merecia ser protegida. Ele apenas assentiu, sentindo o nó na garganta apertar. Quando Marina e Dona Helena saíram, ficaram apenas ele e Cristina na sala devastada pelo almoço interrompido. A toalha ainda estava manchada de suco de laranja. Os pratos meio cheios, as taças de vinho intocadas. Era uma imagem perfeita do que tinha sido o relacionamento deles. Bonito por fora, podre por dentro. Cristina deu um passo na direção dele, tentando uma última cartada. Rodrigo, por favor, a gente pode conversar sobre isso. Eu admito que errei. Eu estava estressada com o casamento, com os preparativos. Eu não sou assim, você me conhece, eu achava que te conhecia. Mas a mulher que eu conhecia, jamais levantaria a mão para bater em alguém indefeso. Jamais falaria sobre minha mãe como se ela fosse um peso, um problema a ser resolvido. A mulher que eu conhecia não existe, Cristina. Talvez nunca tenha existido. Cristina fechou os olhos por um momento, e quando os abriu novamente, havia lágrimas neles. Mas Rodrigo não sabia se eram lágrimas genuínas ou apenas mais uma atuação. Você vai se arrepender disso. Você está jogando fora o que tínhamos. O que tínhamos era baseado em mentiras. E eu prefiro a solidão à companhia de alguém que machuca quem eu amo. Cristina limpou as lágrimas com o dorso da mão e sua expressão endureceu novamente. Está bem, você quer que eu vá? Vou, mas não pense que isso vai ficar assim. Meus advogados vão entrar em contato. Rodrigo deu de ombros. Deixa eles entrarem. Eu tenho todas as provas que preciso. Gravações, testemunhas.
Você não tem base para nada. Cristina o encarou por mais alguns segundos e então virou-se e saiu da sala, seus saltos altos ecoando pelo corredor de mármore. Rodrigo ouviu quando ela subiu as escadas para o quarto que dividia com ele. Ouviu gavetas sendo abertas e fechadas com força, malas sendo arrastadas, e cerca de meia hora depois ouviu o carro dela deixando a garagem, os pneus cantando no asfalto. E então, finalmente, silêncio. Rodrigo se sentou em uma das cadeiras da mesa de jantar e colocou o rosto entre as mãos. As últimas 2 semanas tinham sido as mais difíceis da sua vida. Fingir ser outra pessoa, ver sua mãe sofrer e não poder consolá-la imediatamente, testemunhar a crueldade e ter que permanecer em silêncio. Agora que tudo tinha acabado, a exaustão caiu sobre ele como um peso. Foi Conceição quem o encontrou assim, minutos depois. A cozinheira entrou na sala, viu a bagunça, viu Rodrigo sentado ali e entendeu tudo sem precisar de palavras. Ela se aproximou e colocou a mão no ombro dele. Doutor Rodrigo, o senhor fez o que tinha que ser feito. Ele ergueu o rosto e Conceição viu que havia lágrimas nos olhos dele. Eu deveria ter percebido antes, Conceição. Eu deveria ter protegido minha mãe. O senhor protegeu, do jeito que pôde, e agora ela está segura. Rodrigo levantou-se, enxugou os olhos e respirou fundo. Onde está minha mãe? No quarto, com a Marina. A menina está cuidando dela. Ele assentiu e caminhou em direção às escadas. Cada degrau parecia mais pesado que o anterior. Quando chegou ao quarto de Dona Helena, parou na porta por um momento, observando. Marina estava sentada ao lado da cama, segurando a mão da idosa e falando baixinho. Dona Helena tinha os olhos fechados, mas seu rosto parecia mais tranquilo do que Rodrigo tinha visto em muito tempo. Ele bateu levemente na porta. Marina se virou e, ao vê-lo, levantou-se. Vou deixar vocês conversarem, disse ela, mas Rodrigo balançou a cabeça. Não, Marina, fica, por favor, você faz parte disso tudo também. Marina hesitou, mas acabou voltando a se sentar. Rodrigo puxou uma cadeira e sentou-se do outro lado da cama. Pegou a mão livre de sua mãe e ela abriu os olhos lentamente. Quando viu o filho, realmente viu, sem disfarces, sem barreiras, um sorriso pequeno, mas genuíno apareceu em seus lábios. Mãe, ele começou e sua voz falhou. Eu sinto muito por não ter percebido o que estava acontecendo. Sinto muito por ter deixado você sozinha com ela. Dona Helena apertou a mão dele com a força que conseguiu reunir. Tentou falar e as palavras saíram arrastadas, mas compreensíveis. Não. Culpa. Sua. É sim. Eu deveria ter estado aqui. Deveria ter prestado atenção. Mas eu prometo, mãe. Prometo que nunca mais vou deixar alguém te machucar. Nunca mais. As lágrimas escorriam livremente agora, de ambos. Marina, sentada ali, também chorava silenciosamente, testemunhando aquele momento de reconciliação e amor. Rodrigo ficou ali por horas, segurando a mão da mãe, contando tudo o que tinha acontecido nas últimas 2 semanas. Como tinha se disfarçado, como tinha trabalhado no jardim, como tinha visto cada momento de bondade de Marina e cada momento de crueldade de Cristina. E Dona Helena ouvia, às vezes sorrindo, às vezes chorando, mas sempre apertando a mão do filho. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de São Paulo de tons alaranjados e rosados, Rodrigo finalmente se levantou. Marina tinha adormecido na cadeira, exausta emocionalmente. Dona Helena também dormia, mas seu sono parecia tranquilo pela primeira vez em muito tempo. Rodrigo saiu do quarto com cuidado, fechando a porta devagar. No corredor, encontrou Conceição esperando. Como ela está? Perguntou a cozinheira. Melhor, muito melhor. E o senhor? Rodrigo sorriu pela primeira vez em semanas. Também estou melhor, Conceição. Também estou. Ele desceu as escadas e foi até o quarto que dividia com Cristina. Tudo que era dela tinha sumido. As roupas, os sapatos, os perfumes caros. Era como se ela nunca tivesse estado ali. E talvez, pensou Rodrigo, fosse exatamente isso que ele precisava. Um recomeço. Uma casa limpa de mentiras. Na manhã seguinte, Rodrigo acordou cedo e, pela primeira vez em 2 semanas,
tomou banho em seu próprio banheiro, vestiu roupas limpas e confortáveis, desceu para a cozinha e tomou café com Conceição, Joana e o motorista, seu Benedito. Conversaram sobre coisas simples, sobre o tempo, sobre o jardim que precisava de cuidados, sobre a vida. E, quando Marina desceu com Dona Helena para o café da manhã, Rodrigo as recebeu com um sorriso verdadeiro. Ajudou a mãe a se sentar à mesa, serviu suco de laranja fresco, e enquanto comiam juntos, ele percebeu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. A casa que tinha se tornado uma prisão estava lentamente voltando a ser um lar. As paredes que guardavam segredos agora guardavam promessas. E Rodrigo sabia que o caminho à frente não seria fácil. Haveria desafios, haveria momentos difíceis, mas também haveria verdade, haveria dignidade e haveria amor. E no fim, era tudo o que realmente importava. Os primeiros raios de sol da manhã de sábado entravam pelas janelas da mansão dos Jardins, iluminando uma cena que Rodrigo não via há muito tempo. Sua mãe sorrindo. Dona Helena estava sentada na varanda do quarto, enrolada em uma manta leve, observando o jardim que seu filho tanto amava. Passavam-se 3 semanas desde que Cristina deixara a casa, e cada dia trazia uma pequena transformação. A tensão que antes permeava cada cômodo tinha dado lugar a uma leveza quase palpável. Os corredores voltaram a ecoar sons de vida, músicas suaves vindas do quarto da idosa, conversas tranquilas, na cozinha, até mesmo risos ocasionais que Rodrigo não ouvia desde antes do derrame de sua mãe. Marina continuava trabalhando como cuidadora, mas agora havia algo diferente em sua presença. Não era mais apenas uma funcionária cumprindo ordens. Ela se tornara parte essencial daquele lar, uma ponte entre o passado doloroso e o futuro que começava a se desenhar. Rodrigo observava, dia após dia, como a jovem tratava a Dona Helena não apenas com profissionalismo, mas com um carinho genuíno que aquecia seu coração. Naquela manhã específica, Rodrigo acordou com o cheiro de pão caseiro vindo da cozinha. Conceição tinha voltado a preparar as receitas que Dona Helena tanto gostava, aquelas que tinham sido banidas por Cristina sob a alegação de serem calóricas demais. Ele desceu as escadas, vestindo uma camiseta simples e calça de moletom, os pés descalços tocando o chão frio de mármore. Na cozinha, encontrou Conceição tirando uma fornada de pães de queijo do forno. Bom dia, Conceição. Que cheiro maravilhoso! A cozinheira sorriu, aquele sorriso largo que iluminava seu rosto marcado pelos anos. Bom dia, Dr. Rodrigo. Pensei em fazer o café da manhã especial hoje. Faz tempo que a gente não tem um sábado tranquilo. Rodrigo pegou um pão ainda quente e mordeu, sentindo o queijo derreter na boca. É verdade, parece que a casa está respirando de novo. Conceição limpou as mãos no avental e aproximou-se dele, baixando a voz. Doutor, posso falar uma coisa? Claro, sempre. A Marina é uma moça especial. A forma como ela cuida da Dona Helena, como trata todo mundo aqui com respeito, a gente não tinha isso antes. Rodrigo assentiu pensativo. Eu sei. Eu percebi. E o senhor também mudou, se me permite dizer. Está mais presente, mais atento. A Dona Helena nota isso. Ontem ela me disse, do jeitinho dela que estava feliz. As palavras de Conceição tocaram algo profundo em Rodrigo. Durante anos, ele se perdera nos negócios, nas reuniões intermináveis, na busca por sucesso que parecia nunca ser suficiente. Cristina alimentara essa ambição, sempre empurrando-o para mais, para maior. Agora, sem ela, ele redescobria o que realmente importava. Estar presente para quem ele amava. Obrigado por me dizer isso, Conceição. Ele terminou o café e subiu para ver a mãe. Encontrou-a na varanda com Marina, que lia em voz alta um livro de crônicas de Rubem Braga. Dona Helena tinha os olhos semicerrados, aproveitando a brisa, suave da manhã e a voz melodiosa da cuidadora. Rodrigo parou na porta, apenas observando, relutante em interromper aquele momento de paz. Marina percebeu sua presença e sorriu. Bom dia, Rodrigo.
Nos últimos dias, ela tinha começado a chamá-lo pelo nome, deixando de lado o formal seu José ou senhor Rodrigo. Era um sinal de que as barreiras entre eles estavam caindo, que uma amizade genuína começava a florescer. Ele gostava disso. Gostava da naturalidade com que ela falava, da sinceridade em seus gestos. Bom dia, Marina. Bom dia, mãe. Dona Helena abriu os olhos completamente e estendeu a mão na direção do filho. Rodrigo aproximou-se e segurou aquela mão enrugada, sentindo a força surpreendente no aperto dela. A fisioterapia estava funcionando. Marina dedicava horas todos os dias ajudando Dona Helena com exercícios, massagens, alongamentos, e os resultados eram visíveis. Como você dormiu? Perguntou ele. Dona Helena fez um esforço e articulou. Bem, sonhei com seu pai. Os olhos de Rodrigo se encheram de lágrimas imediatas. Seu pai falecera 15 anos atrás, vítima de um ataque cardíaco súbito. Dona Helena raramente mencionava o marido, como se a dor da perda ainda fosse grande demais para colocar em palavras. Que ele tivesse aparecido nos sonhos dela era um sinal de que sua mente estava mais tranquila, menos atormentada. Foi um sonho bom? Perguntou Marina, tocando gentilmente o ombro da idosa. Dona Helena assentiu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro, surgindo em seus lábios. Ele disse que você cuida bem de mim. A frase, dita com tanto esforço, mas com tanta clareza emocional, fez Marina levar a mão ao peito. Rodrigo viu as lágrimas brotarem nos olhos da jovem e sentiu sua própria garganta apertar. Quantas vezes nos últimos anos ele tinha ouvido sua mãe expressar sentimentos tão profundos? Muito poucas. Cristina não dava espaço para isso. Mas agora, naquele novo começo, Dona Helena estava redescobrindo sua voz. Eu cuido porque a senhora merece, Dona Helena. E porque eu gosto muito da senhora, disse Marina, sua voz embargada. Rodrigo deixou-as conversando e desceu novamente. Tinha decidido tirar o sábado para cuidar pessoalmente do jardim, não como jardineiro disfarçado, mas como ele mesmo, apenas um homem que precisava colocar as mãos na terra e sentir-se conectado com algo simples e verdadeiro. Vestiu roupas velhas, pegou as ferramentas e começou a trabalhar nas roseiras que tanto amava. Estava podando um arbusto particularmente rebelde quando Marina apareceu no jardim trazendo um copo de limonada gelada. Achei que você ia gostar de um refresco. Obrigado. Ele pegou o copo e bebeu longos goles, sentindo o líquido gelado descer pela garganta. Senta aqui comigo um pouco? Marina hesitou por um segundo, mas acabou se sentando na grama ao lado dele. Ficaram em silêncio por alguns instantes, apenas observando o jardim e ouvindo os pássaros cantando nas árvores. Marina, eu nunca te agradeci direito pelo que você fez, começou Rodrigo. Você protegeu minha mãe quando eu não pude. Você enfrentou a Cristina mesmo correndo o risco de perder seu emprego. Você... Ele não precisava agradecer, interrompeu ela suavemente. Eu fiz o que qualquer pessoa decente faria, mas você foi a única que fez. Eu estava tão cego, tão absorvido nos negócios e na vida que eu achava que tinha, que não vi o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Marina olhou para ele com aqueles olhos castanhos que sempre pareciam enxergar além das aparências. Você não estava cego, Rodrigo. Você estava confiando, e não há nada de errado em confiar. O erro foi dela, não seu. Mas eu deveria ter percebido. E você percebeu. Quando importava. Você fez algo que muita gente não teria coragem de fazer. Você se disfarçou, se humilhou, trabalhou como jardineiro só para ter certeza da verdade. Isso mostra quem você realmente é. As palavras dela acalmaram algo dentro dele, uma culpa que vinha carregando desde o dia da revelação. Ele olhou para Marina e pela primeira vez permitiu-se realmente vê-la, não apenas como a cuidadora de sua mãe, mas como a mulher forte, gentil e corajosa que ela era. E percebeu que algo estava mudando dentro dele. Um sentimento que não esperava, que não procurava, mas que estava ali, crescendo silenciosamente como as flores que cuidava. Você tem planos para o futuro, Marina?
Perguntou ele, e imediatamente se arrependeu da pergunta invasiva. Desculpa, não é da minha conta. Ela sorriu. Está tudo bem. Eu não sei, para ser sincera. Estudei enfermagem, mas não terminei o curso. Precisei trabalhar para ajudar minha mãe depois que meu pai ficou doente. Sempre pensei em voltar a estudar algum dia. E por que não agora? Marina deu de ombros. Dinheiro, principalmente. E tempo. Cuidar de pacientes em tempo integral não deixa muito espaço para outras coisas. Rodrigo ficou pensativo por um momento. E se eu te ajudasse? Pagasse o restante do seu curso e ajustasse seu horário aqui para que você pudesse estudar? Marina o olhou, surpresa. Por quê? Por que você faria isso? Porque você merece. Porque você cuida da pessoa mais importante da minha vida com um amor que eu nem sabia que ainda existia no mundo. E porque eu quero te ver realizar seus sonhos. As lágrimas voltaram aos olhos de Marina, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. Eu não sei o que dizer. Diga que sim. Diga que vai deixar eu te ajudar assim como você me ajudou. Ela assentiu, incapaz de falar, e Rodrigo sentiu uma alegria genuína invadir seu peito. Naquele momento, sentados no jardim sob o sol de São Paulo, algo entre eles mudou. Não era mais apenas gratidão ou respeito profissional. Era o início de algo mais profundo, mais verdadeiro. As semanas seguintes trouxeram mudanças concretas. Rodrigo matriculou Marina em uma universidade particular, onde ela poderia terminar o curso de enfermagem. Ajustou os horários dela para que tivesse tempo de estudar. E nos momentos em que Marina estava na faculdade, ele mesmo cuidava de Dona Helena, redescobrindo a alegria de passar tempo com a mãe, de ouvir suas histórias fragmentadas, de fazer ela sorrir. Dona Helena também continuava melhorando. A fisioterapia intensiva, combinada com o ambiente amoroso e a ausência de estresse, fazia maravilhas. Ela voltou a pronunciar palavras com mais clareza, conseguia mover os dedos com mais coordenação. E o mais importante, voltou a ter esperança. Em uma tarde de quinta-feira, quase 2 meses após a saída de Cristina, Rodrigo recebeu uma ligação de seu advogado. Ela tentou processar você por quebra de contrato matrimonial, mas não conseguiu. As provas que você tem são irrefutáveis. E tem mais. Algumas das amigas que estavam no almoço prestaram depoimento a favor de você. Cristina não tem caso nenhum. Rodrigo agradeceu e desligou o telefone. Não sentia raiva de Cristina, nem satisfação pela vitória legal. Apenas uma tristeza silenciosa por ter desperdiçado tempo com alguém que nunca o amou de verdade, que apenas via nele uma oportunidade de ascensão social e financeira. Naquela noite, Rodrigo preparou um jantar especial. Pediu para Conceição fazer o prato favorito de Dona Helena, frango com quiabo e angu. Colocou a mesa da sala de jantar com a louça boa que ficava guardada para ocasiões especiais. Convidou todos os funcionários da casa, Conceição, Joana, seu Benedito e, claro, Marina. Quando todos estavam sentados à mesa, Rodrigo levantou-se com uma taça de suco nas mãos. Quero fazer um brinde. Pelos últimos meses, que foram difíceis, mas nos ensinaram muito. Pela verdade que sempre liberta, mesmo quando dói. E pelas pessoas ao redor desta mesa, que provaram que família não é apenas sangue, é escolha, é amor, é estar presente nos momentos difíceis. Todos ergueram suas taças e brindaram. Dona Helena, sentada em sua cadeira de rodas, adaptada à mesa, tinha lágrimas nos olhos, mas também um sorriso largo no rosto. Marina, ao lado dela, segurava sua mão, e Rodrigo, olhando para aquela cena, sentiu que finalmente estava em casa, de verdade. Depois do jantar, quando todos já tinham se recolhido, Rodrigo e Marina ficaram na varanda, observando as luzes de São Paulo piscando ao longe. O ar estava fresco, carregado com o perfume das flores do jardim. Obrigado por esta noite, disse Marina. Eu nunca tinha me sentido parte de uma família de verdade. Rodrigo olhou para ela surpreso. Como assim? Minha família é complicada. Meu pai tinha problemas com bebida. Minha mãe trabalhava demais para nos sustentar. Meus irmãos saíram de casa cedo. Nunca tivemos esses momentos de união, sabe? De estar juntos simplesmente porque queremos estar.
Ele segurou a mão dela, um gesto que surgiu natural, sem pensar. Então agora você tem. Você faz parte desta família, Marina, e espero que fique por muito tempo. Ela entrelaçou os dedos nos dele e apoiou a cabeça em seu ombro. Eu também espero. Ficaram assim por um longo tempo, em silêncio confortável, apenas apreciando a presença um do outro. Rodrigo sabia que era cedo para nomear o que sentia. Sabia que tinha acabado de sair de um relacionamento desastroso e que precisava de tempo para curar. Mas também sabia que Marina era especial, que o que estava crescendo entre eles era real, construído sobre bases sólidas de respeito, admiração e verdade. Os meses seguintes trouxeram mais transformações. Dona Helena continuou progredindo na fisioterapia e surpreendeu a todos ao conseguir dar alguns passos com auxílio de um andador. Foi um momento de lágrimas e celebração. Rodrigo estava lá, segurando-a, Marina do outro lado, e quando a idosa deu o terceiro passo, ela olhou para o filho e disse com clareza surpreendente: "Estou orgulhosa de você." Marina se formou em enfermagem com honras, e Rodrigo estava na primeira fila da cerimônia de formatura, aplaudindo de pé quando ela subiu ao palco para receber o diploma. Dona Helena, em sua cadeira de rodas decorada com balões, também estava lá, sorrindo mais do que Rodrigo a tinha visto sorrir em anos. E em uma noite de dezembro, quando o ano se aproximava do fim, Rodrigo levou Marina para jantar em um restaurante charmoso no bairro da Vila Madalena. Sob as luzes suaves e ao som de bossa nova ao vivo, ele segurou a mão dela sobre a mesa e disse: "Marina, eu sei que o tempo que passamos juntos começou de uma forma incomum. Eu estava disfarçado, você estava apenas fazendo seu trabalho. Mas em algum momento ao longo desses meses, algo mudou. Pelo menos para mim. Eu me apaixonei por você, pela sua bondade, pela sua força, pelo jeito como você ilumina cada ambiente que entra. E eu queria saber se você sentiria o mesmo." Marina tinha lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas felizes. "Eu sinto sim, Rodrigo. Desde aquele dia em que você se revelou como jardineiro, eu sabia que havia algo especial em você. E cada dia que passamos juntos só confirma isso." Ele se inclinou sobre a mesa e beijou-a. Um beijo suave, mas cheio de promessas. Ali, naquele restaurante pequeno de São Paulo, começava oficialmente uma nova história. Uma história construída sobre verdade, respeito e amor genuíno. Quando voltaram para casa naquela noite, encontraram Dona Helena acordada, esperando por eles na sala de estar. Conceição estava ao lado dela, sorrindo como se soubesse de um segredo. A idosa olhou para os dois de mãos dadas e disse: "Finalmente." Todos riram, e naquele riso havia alegria pura, liberdade e a certeza de que o pior tinha ficado para trás. O futuro era incerto, como sempre, mas eles enfrentariam juntos, como família, como pessoas que escolheram amar verdadeiramente, sem máscaras, sem mentiras, sem medo. Rodrigo olhou ao redor daquela sala, onde tantas coisas tinham acontecido. Ali, ele tinha descoberto a traição. Ali, ele tinha revelado a verdade. E ali, agora, ele encontrava a redenção. A casa que quase se tornou um túmulo de mentiras era novamente um lar cheio de vida. E enquanto abraçava Marina e segurava a mão de sua mãe, Rodrigo entendeu algo fundamental. Às vezes é preciso se disfarçar para ver a verdade. É preciso se despir de tudo o que pensamos ser, para descobrir quem realmente somos. E é preciso ter coragem para deixar ir o que nos machuca, mesmo quando é difícil, mesmo quando dói, para fazer espaço para o que nos cura. A verdade sempre liberta, e o amor sempre vence. Sempre. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rodrigo, Dona Helena e Marina tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de coragem, verdade e redenção, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Foi quando Rodrigo se disfarçou de jardineiro? Foi quando Marina protegeu Dona Helena? Ou foi o final feliz que todos mereciam? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana,
que mostram que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho e que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre libertadora. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com suas emoções e fazer você acreditar que sempre há esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Até breve.